Estamos chegando com as notícias do Fluminense aqui neste sábado no canal do Lessa. Um excelente final de semana para todo mundo. Infelizmente, não temos boas notícias, pelo menos não no que diz respeito ao atacante Matheus Reis, que de fato sofreu uma grave lesão. A gente vai falar sobre isso aqui. Também mais um jogador de saída, mais um jovem que está sendo emprestado por falta de espaço do elenco do Fluminense e outras coisas mais você acompanha a partir de agora aqui no canal do Lessa. Se você puder, claro, deixar aí o seu like, te agradeço, né? Seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui, evidentemente. E se inscreva também, se você porventura não está inscrito, está assistindo aqui os conteúdos, está se informando, talvez você não tenha se ligado que não está inscrito, então clica aqui embaixo também, se inscreva para dar aquela moral para a gente. Já alcançamos a marca aí de 154 mil inscritos, agora a gente está partindo para 160 mil e se Deus quiser, um dia em breve a gente vai chegar nessa marca aí de 200 mil inscritos, mas isso só vai ser possível graças a vocês, como absolutamente tudo que acontece aqui. Vamos lá, eu vou começar já falando sobre o Matheus Reis, que infelizmente aquilo que a gente informou lá no início do mês de março acaba se confirmando agora. A gente trouxe a notícia no Jornada aqui no canal do Lessa, na época a gente apurou isso, o Cauã Tinoco trouxe a informação, eu confirmei, uma entorse no joelho do Matheus Reis, no joelho direito. O mesmo joelho que infelizmente ele lesionou em 2024, uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ele ficou fora por muito tempo, a temporada inteira, voltou aos poucos, com dificuldade, muita dificuldade para recuperar a forma, recuperar ritmo, poder jogar novamente. A gente sabe o quanto é complicado esse tipo de lesão, mas infelizmente não foi só uma entorse. Ele realmente tinha rompido novamente o LCA e era a informação que a gente recebeu desde o primeiro momento. Só que o Fluminense não confirmou, até porque ele precisava esperar o joelho desinchar para passar pelo exame e aí o exame confirmar a lesão. E esse processo foi demorado, ele ficou dias e dias ali fazendo fisioterapia para o joelho desinflamar, só aí você faz o exame e aí tem constatado a lesão. Foi o que aconteceu. Por isso o Fluminense no momento tratou ele como tratou o assunto como inicialmente como um tratamento conservador. Na verdade não era bem isso, era um tratamento conservador para desinchar o local. Não tem como fazer o exame com o local todo inchado. Então, infelizmente, aquilo que a gente tinha de confirmação se confirmou agora. Os amigos lá do GE publicaram mais cedo que ele realmente passou por uma cirurgia na sexta-feira, já passou pela cirurgia e agora vai iniciar essa recuperação que vai durar aí pelo menos 8 meses, 8 a 12 meses o prazo de recuperação para esse tipo de lesão. É muito triste, é um jovem com um potencial enorme, que surgiu como uma grande promessa, mas infelizmente são coisas do futebol. E para ele, um garoto nessa idade, ter 2 lesões desse tipo, dessa gravidade, é muito complicado, cara. É muito complicado. É uma pena, frustra os planos de aproveitamento dele, não só, claro, tecnicamente, ele poderia dar um retorno técnico esse ano, ele poderia ser uma opção dos jogadores que iniciaram a temporada no Campeonato Carioca, foi quem mais agradou. Foi quem mais se destacou, passando à frente do Riquelme, inclusive. E, obviamente, uma consequência natural seria uma venda futura. Era um dos atletas de Xerém que o Fluminense olhava para ele e fala, cara, se tudo der certo, a gente vai fazer uma grande venda aqui em relação a esse garoto também. Então, é frustração de todos os lados e principalmente, claro, do garoto que vê, querendo ou não, cara, vê a carreira ameaçada, né? Porque o golpe é muito duro. Porque agora é a hora do moleque desenvolver, agora é a hora de fazer a transição, de chegar firme no profissional, de jogar, se destacar, enfim. Isso atrasa demais todo o processo. Mas, de qualquer forma, muita força ao Matheus Reis, porque tem que ter muito mental, muito forte também para passar por isso, acima de qualquer coisa. Não adianta agora, né? Agora é olhar para frente, é se recuperar, trabalhar para voltar em breve, quem sabe, se Deus quiser, em condições de jogar. É uma pena, notícia triste, mas infelizmente aquilo que a gente recebeu de informação lá atrás se confirmou, a lesão é grave e ele vai ficar todo o restante do ano afastado novamente, tá? Porque não é só o prazo da recuperação em si, né? O tempo depois que você leva até conseguir jogar novamente em alto nível. É isso, boa recuperação aí para o Matheus Reis e muita força.
também notícia, já que estamos falando de garotos, né? Mais um que está deixando o Fluminense por empréstimo, que é o zagueiro Loyola. Quando a gente começou a apurar lá atrás, ainda com a janela aberta, antes da chegada do Midjan, eu tinha informação que o Fluminense iria contratar mais um jogador, também porque já sabia que provavelmente iria negociar um desses garotos, ou o Davi ou o Loyola. E a gente lembra que na primeira entrevista concedida pelo Matheus Reis, ele cita que os garotos estavam no planejamento, que faziam parte desse planejamento, que seriam opções. Na época ele falou isso. Mas também sabemos que, com a quantidade de zagueiros que o Fluminense tem hoje na frente, a verdade é que eles não teriam chance. Teriam chance jogando com o terceiro time ou o segundo time desfalcado. A realidade é essa. Então o Loyola já bateu a idade ali de 20 anos e não poderia jogar pelo sub-20. Teria que sair para não ficar um ano inteiro treinando, o que para mim é muito ruim. E aí surgiu essa oportunidade. A informação que foi inicialmente publicada lá pelo Fluminense Stuff, a gente confirmou aqui, que ele vai para o New York City jogar a liga de acesso da MLS, não é nem a Liga Next Pro da MLS, é uma liga de acesso, né, como se fosse a Série B ali da MLS. Óbvio que não é o ideal, não é o mundo perfeito, mas um garoto, eu particularmente prefiro sempre que um garoto desse vá para um time da Série B, porque é um nível de competitividade mais alto, permanece aqui no futebol brasileiro, tem como observar de perto a evolução. Eu, particularmente, prefiro isso, mas provavelmente deve ter sido a proposta que chegou, e isso já vem sendo falado há muito tempo, realmente bate com aquela informação que eu tinha, já vem sendo falado há muito tempo sobre essa possibilidade, e não tinha vista, tirando vista agora e correndo para concluir tudo, porque está no último dia de transferências lá nos Estados Unidos também. Tá? Então é mais um 13º jogador que faz parte do grupo profissional do Fluminense e que deixa o clube de 2025 e 2026 por empréstimo ou em definitivo. É a barca do Fluminense que não para de encher. Né? 13º jogador que, pelas minhas contas, jogador que realmente, ou jogadores que faziam parte do grupo e que poderiam eventualmente ser opções ali para o Zubeldia. Tá? Então já era esperado. Enquanto isso, Igor Rabelo está lá. Vamos fechar aqui rapidinho, trazendo, ontem foi ao ar uma entrevista do GE com o Renato Gaúcho, hoje técnico do Vasco. E ele voltou a falar de Fluminense. Ele já tinha falado sobre isso numa entrevista ao Romário, mas reparem como ele reafirma e faz questão de deixar claro que se arrependeu muito, que não era para ter feito aquilo, o pedido de demissão, né? E que no Fluminense também estava tudo muito bom. Olha só esse trecho da entrevista que ele concedeu aí à TV Globo. Tomei a decisão errada, no momento errado. Bom, você pediu demissão do Fluminense, surpreendeu muita gente, foi durante a coletiva. Foi uma coisa que te ocorreu na hora? Como foi aquele processo? Você se arrependeu de ter sido assim uma decisão no calor do momento? Sim, eu me arrependi de ter pedido demissão. Nós estamos bem, tínhamos feito um Mundial maravilhoso, nós estávamos muito bem na tabela, o grupo do Fluminense maravilhoso de se trabalhar, o torcedor sempre deu força, mas aí tanto é que eu tomei aquela decisão depois do jogo e todo mundo veio falar comigo no vestiário, o presidente, a diretoria, os caras, não, pelo amor de Deus, está de cabeça quente, não faz isso, está tudo bem, está tudo certo, não vem, pensa, repensa, amanhã você pode tomar até essa decisão, mas pensa, vai dormir, toma um banho, vai dormir, acorda amanhã, vê, eles não queriam de maneira alguma. Eu falei, não, eu já tomei essa decisão, volto a repetir, me arrependi de ter tomado aquela decisão de cabeça quente, entendeu? Porque lá também estava tudo muito bom, tudo maravilhoso. Tomei a decisão errada, no momento errado, e hoje estou aqui no Vasco e estou feliz. Vamos lá, convenhamos, né? Não é que estava tudo bom, isso não é verdade, podia estar tudo bom para o Renato, mas para o elenco do Fluminense não estava. Isso é um fato. Né? Eu já cansei de falar isso que lá atrás, muito antes dele sair, eu já tinha falado, que os jogadores estavam de saco cheio pela questão de treino, dia a dia, de comportamento, funcionários do Fluminense também de saco cheio pela forma como ele tratava alguns funcionários ali, então não estava tudo bem, talvez estivesse tudo bem para ele, pode ser. Que muita gente tentou fazer com que ele pensasse, é verdade, né? Naquele momento a diretoria ali, o presidente, tentaram fazer, porque não queriam sair daquela forma, muito por isso também, da forma como se deu, e isso gerou uma revolta interna muito grande no Fluminense. E quando ele fala que está tudo bem, mais ou menos também porque
Ele vivia toda entrevista coletiva reclamando, né? Reclamava toda entrevista. Dos gênios da internet, das críticas que ele recebia dos torcedores da internet. Um cara com essa experiência, com essa vivência no futebol e preocupado com a internet. E nem fala jornalista, é crítica de internet, torcedor. Então é um negócio absolutamente, realmente inacreditável e não estava tudo bem para ele. Se estivesse tudo bem para ele, não teria pedido demissão, né? Convenhamos, né? Óbvio que não estava tudo bem. Enfim, mas é só para frisar o quanto ele se arrepende de ter deixado o Fluminense naquele momento da forma como ele deixou. Só que agora, Renato, é tarde demais. Vamos ver quanto essa fase boa aí vai durar também. Valeu, pessoal. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, conto com vocês, tá? E a gente volta, claro, ao longo do dia, assim que tivermos mais notícias, mais informações, para deixar você bem informado por aqui. Tamo junto, valeu.